18 de fevereiro de 2025, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, a paz de Jesus esteja com todos vocês, um bom dia a todos. Nesta manhã desta terça-feira, vos acolho, sintam-se bem acolhidos, bem-vindos. Peço a vocês que curtam esses materiais virtuais, também compartilhem com os amigos. E nesta manhã desta terça-feira nós vamos refletir em comunhão com a igreja a leitura do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos do 5 ao 8, capítulo 7, versículos do 1 ao 5 e versículo 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e ficou com o coração muito magoado. E disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio dessa geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas. E dos animais impuros, 1 casal, macho e fêmea. Também das aves do céu, tomará 7 casais, machos e fêmeas, para que as suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, vamos retomar um pouquinho para nós compreendermos a sequência dos textos, né? Hoje, terça-feira, nós estamos acompanhando o livro do Gênesis desde a segunda-feira da semana passada. Então, a semana passada inteira, também esta semana, nós vamos acompanhar até o capítulo 11, se não me engano, do livro do Gênesis. Então, é muito importante nós entendermos a ordem da criação que é disposta na sequência do texto do livro do Gênesis. Nós começamos lá na segunda-feira da outra semana acompanhar o texto que começa com a criação, né? Deus fez tudo, fez toda a obra da criação, e de tudo que ele fez, ele viu que era bom, né? Então foi fazendo em 6 dias, Deus criou tudo, no 7º dia Deus descansou, e tudo era perfeito. Deus criou a sua obra-prima de suas mãos, né? Que foi o homem, o homem, ou seja, o ser humano, é o ser de todos os criados mais amado por Deus, porque Deus o fez a sua imagem e semelhança. Depois nós vamos ver a ordem da criação, lembrando que eu comentei o relato da criação do ser humano. Existem 2 tradições, né, no livro de Gênesis. A primeira tradição é a criação do homem na sequência dos dias da criação. E a segunda tradição, que também nós ouvimos no discorrer dos textos, a segunda tradição da criação do homem é quando Deus modela o homem do barro e sopra nas suas narinas. Então nós vamos... E aliás, hoje nós vemos
a questão do dilúvio, Noé que escolhe os animais, também possui duas tradições, né, distintas, diferentes, que nós vamos perceber, né? Mas isso é um detalhe teológico, um detalhe exegético. Depois nós fomos vendo que o livro do Gênesis foi mostrando como o pecado entrou no mundo, mostrou Deus que apresenta ao ser humano toda a obra criada. Deus submete ao ser humano tudo que ele criou, para que o ser humano cuide, guarde, né, cultive o que ele criou. Depois veio a cena da serpente, né? Antes da cena da serpente, Deus disse ao ser humano, no centro do jardim de Éden, em que eu te coloquei, tem duas árvores, a árvore da vida e a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida coma à vontade, porque a árvore da vida lhe concede a imortalidade, coma bastante. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não deveis nem tocar, nem se aproximar. E a serpente acabou por enganar Eva, ludibriou a Eva, e Eva acabou por comer a árvore, o fruto da árvore, e também entregou o fruto a Adão. Depois disso, como que escamas que caíram dos seus olhos, eles que enxergavam o mundo com a pureza com a qual foram criados, agora eles enxergam o mundo com os olhos da soberba, de pecado, né? Por isso eles se envergonham, eles se escondem de Deus, né? Eles se escondem de Deus. Deus vai procurá-los no jardim. Onde está Adão, né? Onde estás? O que fizestes, Adão? Comestes do fruto que eu tinha proibido, né? E nós acompanhamos ao longo da semana passada toda essa trama. O homem recebe o castigo de Deus pela desobediência. Qual o castigo? A entrada no mundo do sofrimento da morte, a desordem, né? A desordem se introduziu entre as relações da obra criada. Depois disso, nós vimos que com o pecado, depois Adão e Eva, eles têm a sua descendência, eles se conhecem, aí o texto que nós ouvimos ontem, a palavra conhecer significa se tornar íntimo, significa, de certa maneira, ter relação sexual, né? Então eles se deitam e eles têm 2 filhos, Abel e Caim, mas por causa do pecado que entrou na criação pelas más escolhas de Adão e Eva, os seus filhos acabaram também sendo concebidos na desordem. Aqui está também o fundamento da teoria do pecado original. Nós sabemos que os nossos irmãos protestantes, eles não creem no pecado original, mas não precisa nem muito estudar teologia para perceber isso, né? A gente percebe às vezes que quando alguém tem um filho, um bebê, a gente percebe no bebê já traços do pecado, né? O egoísmo, a birra, né? A autossuficiência, porque a criança quer mandar nos pais, né? A vingança, né? A gente pode perceber em criancinhas pequenas. Então ali está a teoria do pecado original, ou seja, com a escolha de Adão e Eva, os seus filhos, Abel e Caim, nasceram com a marca do pecado. Por isso que depois, nós vamos ver que, nós ouvimos no texto de ontem, né? Abel e Caim, Abel foi apresentar o fruto do seu trabalho a Deus, e Caim também. Abel era pastor, Caim era agricultor. E Deus, ele se compraz, ele se agracia mais com os sacrifícios de Abel. Isso provoca inveja em Caim. E Caim acaba por matar o seu irmão Abel. Deus se revolta contra Caim. Por que fizesse isso? O sangue do teu irmão está gritando por justiça, Caim. E Deus pune a Caim, né? Ele irá sofrer, mas ninguém vai tirar a sua vida. Ele haverá de enfrentar o sofrimento. É a condição, no fundo, em Caim, o texto retrata a condição do ser humano, a vida do ser humano.
por melhor que seja a nossa vida, por melhor que sejam os momentos, por melhor que sejam os momentos em que nós estamos vivendo, nós temos momentos de degradação, de queda, né? Momentos de sofrimentos. Então, isso é importante concebermos. E aí, o que acontece? Depois de Adão e Eva, veio Abel e Caim. Caim matou Abel. Depois Adão e Eva tiveram um outro filho, que se chamava Sete, né? Nós ouvimos no texto de ontem, e que eles tiveram um filho, Sete. Olha só o nome bonito. E depois disso, a descendência deles continuou a se alargar. Eles tiveram seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, enfim. E a descendência se multiplicou. E o pecado acompanhou toda a descendência. Todas as gerações foram tocadas pelo pecado chamado original. É claro que esse termo teológico, pecado original, não está no livro de Gênesis. Mas é uma teoria a partir de um fato percebido no texto, né? E aí entra o texto de hoje, olha só. Fiz uma retomada lá de trás para a gente compreender um pouquinho o texto de hoje. Então, de Adão e Eva veio Abel e Caim. Caim matou Abel. Depois Adão e Eva teve mais um filho, Sete. E aí a sua descendência foi se prolongando, até chegarmos a Noé. Olha só, foram várias gerações, né? Nós acompanhamos. É evidente que a liturgia ela vai pegando as partes principais, porque não dá para ler o texto contínuo, né? Se você gosta de ler, você já teve e continua a ter a oportunidade de começar a ler o livro do Gênesis. Começa a ler no capítulo 1 e vai acompanhando a leitura, porque assim você acompanha as partes que são omitidas pela liturgia, porque a liturgia pega os principais elementos. E hoje nós entramos no capítulo 6 e 7, que também tem partes que são omitidas, né? O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra. O Senhor viu como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. Olha só. Então aqui nós vemos que a maldade, ela não se limitou na má escolha daquele homem, daquela mulher, Adão e Eva, os primeiros, como eu acabei de dizer. A maldade, a partir da escolha primeira, ela foi transmitida como castigo a todas as gerações que sucederam Adão e Eva. Acontece que a maldade, olha só, o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra. A maldade, minha gente, além dela ter o poder de crescer dentro de nós, pelo contrário também, nós sabemos que a graça, as virtudes, a fé também cresce ou diminui, mas também a maldade, que é o oposto. Então a maldade ela tem a possibilidade de crescer ou não dentro de mim, né? E a partir de mim, de também se manifestar, de contagiar toda a obra da criação, né? Pensemos bem um pouquinho. A gente vê o relacionamento animal, os outros animais, a natureza, tudo que existe. Nós não vemos de certa maneira, mesmo irracionalmente, porque o único ser racional é o homem, mas nós não vemos a maldade, a desordem, muitas vezes se instaurar no relacionamento animal, no relacionamento natural, né? Isso é consequência também da desordem da criação que veio do pecado original. A gente tem que entender isso. No princípio não era assim, tudo vivia a harmonia que vem de Deus. A gente tem que entender isso, né? Então a maldade tinha crescido no cosmos, na obra criada e sobremaneira no coração do homem. Aqui um ponto para nossa reflexão antes de continuarmos. Meus queridos, nós passamos por muitas experiências na vida. E as experiências da nossa vida, elas podem produzir sentimentos bons ou sentimentos maus.
Agora, alimentar um ou outro, isso depende de mim. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, para a gente tornar concreto isso que eu estou falando. Por exemplo, uma pessoa te faz mal, ou uma pessoa age com você com maldade, né? A pessoa poderia ter feito de outro jeito alguma coisa para você, mas ela fez questão de fazer daquele jeito para te prejudicar, né? De alguma maneira te prejudicar. O que você faz diante disso? Aliás, eu afirmo, o que você fizer diante dessa ação, desse exemplo que eu acabei de dar, vai determinar se o bem vai crescer, primeiramente no seu coração e depois nos seus relacionamentos, ou o mal. Então, a minha decisão vai fazer com que o bem cresça ou o mal cresça. Ou eu vou positivar, neutralizar aquele mal que a pessoa fez para mim e acabar com o mal ali, por meio do perdão, por meio do silêncio, relevando aquela situação, não levando em conta, né, fazendo de conta que não foi aquilo e vida que segue. Ou eu vou enfatizar aquilo e eu vou promover o mal em vez do bem. Uma pergunta para você que me escuta. Nós passamos isso o tempo todo. Por quê? Porque nós nos relacionamos com pessoas, muitas vezes, que são vazias de Deus. Nós sabemos disso. E como nós agimos? E o jeito com o qual nós agimos mostra também se nós somos plenos de Deus ou vazios de Deus também. Porque quem é de Deus mata o mal e promove o bem. E aí você pode me dizer, mas padre, não é fácil, né? Porque tem pessoas que nos insultam, que nos provocam, que causam o mal para nós o tempo todo, e elas insistem. Nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos, né? Nós temos sangue nas veias, tem vezes que a gente não aguenta. Pois é, mas a gente tem que ter consciência de que a gente precisa se esforçar para fazer o mal morrer, minha gente, né? Aqui em Adão e Eva, sua descendência, né? Agora uma descendência longínqua, passaram muitos séculos, né? Depois leiam o texto que foi omitido, o capítulo 5, o capítulo 4, 5 e o capítulo 6, o começo do capítulo 6. Nós vamos perceber que a descendência de Adão e Eva, a descendência viveu séculos e séculos. Agora, Deus, ele esperou. E ele viu que o mal aumentou. E o Senhor, olha só, se arrependeu de ter feito mal. Ele ficou com o coração magoado. Essa frase, versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis. O Senhor ficou com o coração magoado. Mostra, minha gente, que Deus, ele tem olhado por nós, ou melhor, para nós. E que Deus espera uma resposta de bondade de cada um de nós, né? É claro que aquela ideia, que eu também prego isso, né? Deus não precisa em nada de nós. E é bem verdade, porque nós não acrescentamos nada na divindade. Aliás, Deus é Deus porque ele não precisa de ninguém, exatamente por isso. Só que Deus, ele enfrentando a sua natureza, que é plena em si mesma, ele espera uma resposta de amor do homem. Por quê? Porque ele ama. E quando essa resposta de amor não vem, quando não há reciprocidade de um Deus que nos ama o tempo todo, mas que às vezes não recebe amor de nós, Deus se magoa, se aborrece. Aqui está no texto de Gênesis uma expressão do sentimento de Deus, de certa maneira. Embora Deus, na sua natureza divina, ele seja espírito puro, não há sentimento em Deus. Mas é claro que a figura de linguagem aqui mostra que Deus está a olhar para nós, a esperar por nós.
Será que muitas vezes nós não temos magoado a Deus quando nós promovemos o mal? Eu digo uma coisa, eu tenho sempre pregado isso, né? Tenho sempre pregado, porque às vezes a gente escuta algumas pregações por aí, que eu gosto muito de alguns pregadores, mas às vezes entra muito em questões que a gente vai olhar no fundo, são questões irrelevantes, né? Uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sempre falo para vocês, uma pessoa, por exemplo, pode viver a sua vida conjugal de maneira reta, perfeita, só que a pessoa é uma pessoa invejosa, uma pessoa perniciosa, uma pessoa que só faz o mal para os outros. Adianta você trazer a virtude de uma vivência conjugal reta, você é fiel ao seu cônjuge, tudo, mas você ser um demônio na vida dos outros? Não adianta. Claro que pecado não justifica pecados e virtudes também nunca vão justificar pecados. O pecado é injustificável nele mesmo. Só o amor de Deus pode apagá-lo, né? Mas nós precisamos, meus queridos, nós precisamos fixar um pouquinho mais nossos olhos nessas questões do amor de Deus que envolve o próximo. É muito mais importante isso do que qualquer outra coisa. Tá? Vou dar um outro exemplo. Eu posso ser o padre mais virtuoso, o padre mais promissor. Os meus fiéis adoram minha pregação, adoram o meu trabalho, adoram o meu jeito de fazer pastoral. Eu sou um excelente administrador, eu sou um excelente gestor, enfim. Mas eu sou uma pessoa cheia de maldade no coração, que só prejudica os outros, que faz de tudo para ser uma pedra para o outro tropeçar. Adianta. Tudo o resto que eu faço, não adianta. O amor do próximo, minha gente. A gente tem que lembrar que Jesus, olhando aqueles montaréu de mandamentos que tinha na Torá, 613 mandamentos, Jesus, ele resumiu em 2: o amar a Deus e o amar o próximo. Então, para a gente refletir um pouquinho isso, se nós não temos sido maldosos também, se nós não temos sido egoístas, se nós não temos sido prejudiciais ao outro. Deus se arrependeu de ter feito tudo o que fez, porque ele não se sentiu amado. E ele criou para ser amado, porque ele amou, até mesmo no ato de criar, ele amou. Por isso Deus decide: vou exterminar da face da terra o homem e tudo que eu criei. Vamos voltar do zero, né? Olha, meus queridos, depois disso, Deus, ele percebe que tinha um homem, uma família, que lhe era temente, que o amava. E por causa desse único homem, desta única família, Deus não destrói tudo. Isso é muito bonito. Presta bem atenção no que o padre vai dizer, e nós vamos extrair desse ponto algo para nós levarmos para a nossa vida nessa manhã dessa terça-feira. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho na sua família. Também estou pensando na minha. Eu sempre brinco nas homilias, a turma lá de casa, né? Pensa na turma lá de casa. Quantos dos nossos são tementes a Deus? São fiéis a Deus, amam a Deus numa vida de virtudes, numa vida de busca dos sacramentos, numa vida de igreja? Quantos dos nossos? Pode ser que sejam poucos. E até mesmo nós, meus queridos. Quantas vezes nós nos tornamos inimigos de Deus pelas nossas escolhas, pelos nossos sentimentos, quando não amamos o próximo? Todos nós, todos nós. Deus, ele quer salvar aqueles que não buscam pelo mínimo que nós fazemos
para buscar a Deus. Eu sempre digo isso quando estou na igreja fazendo homilia. Sabe por que você está aqui ou eu estou aqui? Para que por meio de mim e de você, Deus, que se magoa profundamente com os pecados do ser humano, Ele volte atrás e Ele salve aqueles por quem nós estamos rezando aqui. Então, meus queridos, nós somos, como igreja, convidados a sermos intercessores, nos revestirmos de Jesus Cristo, que é o único intercessor eficaz ao Pai, colocando sobre nós a veste de Cristo, que nós também levemos as nossas casas, nossos trabalhos, as pessoas que estão longe de Deus, as pessoas às vezes que nós convivemos que são maldosas, que nós levemos todos a Deus, por meio da nossa intimidade e amizade com Deus. Por causa de Noé, este único homem que amava a Deus, Deus não destruiu tudo o resto. Ele salvou. Também Deus depende de nós. Aliás, Deus, Ele olha para nós, Ele quer depender de nós para salvar aqueles que estão longe dEle. Quando a gente participar de qualquer culto litúrgico, sobremaneira a Santíssima Eucaristia, que nós, nas nossas intenções, sempre levemos aqueles que nós amamos que estão longe de Deus. Sempre. Aliás, minha gente, em cada missa, eu não sei se vocês percebem, sobretudo quando a gente reza a oração eucarística número 3 na missa, né? A igreja reza por todo o mundo. Não sei se vocês percebem isso. Para que todos sejam salvos. Se o serão, né, se de maneira definitiva aceitarão a salvação, nós não sabemos. Mas a igreja reza pela salvação de todos e Deus salva todos. A resposta é individual no dia do juízo, aí é cada um com Deus. Mas nós fazemos a nossa parte. Né? Nós fazemos a nossa parte. E hoje nós vemos que Deus faz a promessa a Noé. Certamente Noé deve ter pregado, deve ter falado: gente, voltem para Deus, vai tudo ser destruído, voltem para Deus. E talvez, ou certamente ninguém escutou. E começou o dilúvio. E nós paramos aí, no início do dilúvio. A mesma coisa a igreja no mundo, né, minha gente? A igreja prega o quê? Ou deve pregar, né? Porque às vezes a gente escuta tantas pregações por aí que não é tudo menos o que Deus mandou pregar. A igreja prega a conversão, a mudança de vida, a conversão gradativa, né? É isso que a igreja prega. E foi o que Jesus mandou pregar. Ir e anunciar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anunciar: o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Foi isso que Jesus mandou a igreja anunciar. É o que a igreja prega. Eu enxergo muito a imagem da igreja, aliás, Noé do Antigo Testamento, como também a imagem da igreja, que prega, que grita, que chama a conversão, mas que muita gente não está a escutar. Não virá mais o dilúvio. Depois Deus promete a Noé que nunca mais vai destruir, mas virá o juízo final. O juízo final virá, minha gente. E contas deverão ser prestadas a Deus. Que nós já temos em nós muitas fragilidades. Eu tenho, você que está me escutando tem. Mas, meus queridos, nos esforcemos para termos um coração bom. Para sermos pessoas, homens e mulheres, bondosos com o próximo. Pelo menos isso. Que Deus nos ajude. Queridos, desejo a vocês uma terça-feira cheia de Deus, com muita paz, amor, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.